Fala pessoal, tudo bem? Professor Lucas Jorge aqui falando, e este é o nosso quarto episódio do nosso quadro Cuide do seu corpo para cumprir o seu propósito. Já te faço um convite, se você ainda não assistiu o episódio número 1 e número 2, vai lá e assista, porque é fundamental para que você tenha mais clareza e compreensão de todos os conteúdos que estarão vindo pela frente, ok? Então, não deixe de assistir. E hoje nós vamos dar continuidade do episódio anterior, que nós falamos sobre os 4 pilares fundamentais para uma melhor saúde e qualidade de vida. Nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre alimentação equilibrada. Eu gostaria de destacar aqui 2 fundamentos que são importantes que a gente compreenda para uma melhor clareza, falando em aspectos relacionados à alimentação. E o primeiro fundamento é que temos que reconhecer que Deus é o Criador e autor de todas as coisas, tanto dos que consomem os alimentos, que somos nós, como do próprio alimento. E o segundo fundamento é o propósito para qual os alimentos foram criados. Lembrando sempre, galera, que a Bíblia é a nossa maior referência. E lá em Gênesis 1, versículo 30, diz assim: "E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, e toda a erva verde, lhe servirá de alimento." Pessoal, então Deus cria os alimentos com 2 objetivos específicos. E o primeiro objetivo é ser fonte de sustento e energia para nós. Olha que legal, galera. Em Neemias 8:10 diz assim: "E disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força." Nós entendemos aqui que o segundo objetivo para o qual Deus cria os alimentos é como sendo uma fonte de prazer. Olha que interessante. O alimento, galera, ele envolve uma satisfação que vai além somente do nosso sustento. Olha que interessante. A Bíblia fala que nós nos alegramos quando comemos diante da presença do Senhor. Mas, galera, é a parte mais do prazer do que o sustento que nós temos que ter mais atenção. É isso mesmo. É esse prazer de maneira descontrolada, desequilibrada, que muitas vezes faz com que a gente tenha sérias consequências relacionadas à nossa saúde, relacionadas ao nosso corpo. É isso mesmo. Se você não conseguir, de maneira equilibrada, manter uma alimentação saudável, o seu corpo, em algum momento, a conta do cartão vai chegar. Ela chega para mim e chega para você. E o problema nisso tudo é que, dependendo do momento, da situação que você estiver, essa conta para ser paga, ela pode estar muito alta. Então, por isso que nós temos que ficar muito mais atentos, pensando naquilo que Deus criou com 2 objetivos específicos, sendo fonte de sustento e energia e fonte de prazer. É o prazer que nós temos que ter mais atenção, porque é justamente nele que a gente se perde muitas vezes e acaba fazendo com que o corpo sofra as consequências de uma alimentação desequilibrada. E olha o que acontece quando você come mal ou come demais. 1, a sua insulina aumenta. 2, a sua dopamina fica viciada. 3, o seu cortisol aumenta. 4, a fome não passa. E 5, saciedade que não chega. Então, galera, o primeiro fundamento ele tem a ver com o reconhecimento dos alimentos como algo bom, sendo procedente do próprio Deus. E o segundo fundamento tem a ver com o entendimento de que Deus cria o alimento para que possamos ter prazer quando estamos nos alimentando. Sendo assim, nós somos os responsáveis pela comida que vamos usufruir. E isso, mais uma vez, nos dá o entendimento de que as nossas escolhas e os nossos desejos devem ser feitas de maneiras saudáveis, principalmente na quantidade e na qualidade do alimento que você vai ingerir. E aqui eu oro junto com você e do fundo do meu coração eu clamo para que eu e você, que nós juntos possamos pedir a ajuda do Espírito Santo para termos domínio próprio. Esse domínio próprio vai nos trazer moderação e vai nos trazer equilíbrio. E é só Ele, somente o Espírito Santo, que vai nos conduzir, vai nos convencer, que está lá no episódio 2, que é a renovação da mente. Somente Ele pode nos convencer das escolhas que vamos fazer. Então, a minha oração é essa, que Ele nos ajude a escolher a quantidade e a qualidade dos alimentos que iremos ingerir.
Outro ponto importante que eu gostaria de destacar é quando a serpente está tentando Eva, lá em Gênesis 3 está escrito assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. E aqui, galera, eu gostaria de destacar 4 pontos importantes do texto que nós lemos. Primeiro ponto, a mulher viu e era agradável aos olhos. Primeiro ponto, nós somos atraídos por aquilo que vemos. 2, era uma árvore boa para se comer. Eu e você, a comida que nos é oferecida sempre é oferecida em grande escala. 3, ela tomou do fruto e comeu. Então, para mim e para você, a decisão de comer ou não é individual. E 4, ela deu a comida para o marido e ele comeu com ela. Então, a comida que nós ingerimos, ela pode nos proporcionar bons e maus momentos. Isso tem relação direta com o alimento sendo uma fonte de prazer. E é interessante que aqui tem uma sigla que o Dr. Augusto Cury fala, que se chama RAM, Registro Automático da Memória. Então, todos os momentos que a gente tem, mesmo quando a gente está comendo, é registrado automaticamente na nossa memória. E aí a gente entende o que a gente conversou anteriormente, que o alimento foi criado também como sendo uma fonte de prazer. E agora eu te faço uma pergunta. Você gosta de comer? Eu tenho certeza que a sua resposta foi sim, porque a minha também é sim. Porém, eu e você, todos os dias, somos tentados na quantidade e na qualidade dos alimentos que vamos ingerir. O entendimento que nós temos que ter dessa situação é que no nosso dia a dia, eu e você, a gente vai passar por diversas situações. Ansiedade, estresse, dorme mal, adrenalina elevada, enfim, e tudo isso pode fazer com que a gente venha a descontar esses episódios do dia a dia na alimentação. E aí é que mora um perigo. E galera, qual que é o grande problema dessa alimentação estar desequilibrada na quantidade e na qualidade dos alimentos? O problema maior é que eu e você ficaremos sujeitos a desencadear uma das doenças que hoje ela mais traz consequências sérias para a saúde do nosso corpo, que é a obesidade, que já é considerada um dos maiores problemas de saúde do mundo. Galera, e quais são os riscos do excesso de peso? Quando você desencadeia um peso acima do que seria recomendado para você, você corre um sério risco de saúde. Você pode desenvolver mais de 30 doenças crônicas não transmissíveis. Então, essas doenças elas são responsáveis por cerca de 63% de mortes no mundo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, você pode desenvolver doenças cardíacas, hipertensão, câncer, demências, doenças respiratórias, crises de ansiedade, Alzheimer. Tudo isso se você estiver com excesso de peso através de uma alimentação desequilibrada. Então, a minha sugestão para você, se você quer mudar a sua alimentação a partir de agora, a partir de hoje, coma alimentos que Deus criou, tanto na qualidade quanto na quantidade. Porque esses alimentos, só se você mudar a sua alimentação através desses alimentos, eu garanto para você, o seu corpo já vai responder com uma saúde mais equilibrada. Falando na qualidade dos alimentos, você pode ingerir alimentos que tenham mais fibras, vitaminas e minerais. E procure comer menos gorduras processadas, farinhas brancas, açúcares, gorduras processadas e excesso de sal. E falando sobre quantidade, se eu posso te dar uma dica, você precisa aprender a moderar. E eu fecho, galera, esse episódio com uma sugestão. Busque a ajuda de um nutricionista para lhe ajudar a ter uma alimentação mais equilibrada. E peça a ajuda do Espírito Santo para que ele te ajude a ter mais moderação nas escolhas que você vai fazer, tanto em qualidade quanto em quantidade, para que você possa cuidar do seu corpo. Por isso, não se esqueça, cuide do seu corpo para cumprir o seu propósito.